Hoje a gente vai dar início ao nosso trabalho com o tipo 4. Não esqueçam que lá no Instagram, Carla Rossi Terapias, a gente está colocando mais material sobre Enneagrama, tá? Então, o que é o tipo 4? Qual é o medo do tipo 4? Não ter identidade. Olha que sério que é esse medo do tipo 4. De não ter nenhuma importância enquanto pessoa. Então, o que ele passa a fazer? Qual é o desejo dele? Encontrar essa identidade. Então, ele passa o tempo inteiro tentando buscar uma identidade como pessoa, né? O tempo inteiro fazendo algo diferente para chamar atenção como pessoa. E qual é o vício mental dessas pessoas? Qual é aquela fixação? É a melancolia. Porque eles ficam naqueles pensamentos de que eles não valem nada, que talvez lá atrás esteja alguma coisa que eles não encontraram ainda. E eles ficam pensando fixamente assim: algo está faltando em mim e na minha vida. Esse é o vício mental. E qual o vício emocional? A comparação emocional. É a inveja. A inveja porque eles ficam o tempo inteiro se comparando com as outras pessoas. Eles olham e veem assim: como ela é mais bonita que eu. Ela tem a identidade que eu não tenho, né? Então essa inveja faz com que eles não consigam olhar para as coisas que eles já têm, que são tão maravilhosas quanto qualquer outra pessoa. Eles acham que vão encontrar lá fora, em alguém diferente, em algum lugar diferente ou em algum momento diferente, algo que vai trazer a identidade deles, né? Então é bem sério assim esse vício emocional desses tipo 4. Qual é o mecanismo de defesa dessa personalidade? A introjeção. Então, eles tornam-se um leitor, aspirador e processador de sentimentos, né? Eles buscam lá fora e trazem aqui para dentro, e ali eles ficam remoendo. Então, na tríade emocional, existe o 2 com a energia para fora, o 3 com a energia para fora e para dentro, e o 4 com a energia para dentro. Essa é a diferença da onde fica a distorção do coração da tríade. Bom, falando em florais, quais seriam alguns florais importantes? Por incrível que pareça, eles, apesar de serem muitas vezes requintados, muitas vezes são aquelas pessoas vaidosas ao extremo, que buscam muito fazer a diferença, eles têm a autoestima muito baixa. Então, Crab Apple, né, que é o floral da autoestima, é bem-vindo aqui para esses tipo 4. Muitas vezes também tem pessoas que começam a viajar na maionese, daquele tipo de querer se colocar dentro de um personagem. Eles se sentem muito bem e se sentem muito seguros quando eles estão fazendo uma imitação, por exemplo, de um personagem, né? E às vezes eles acreditam até serem esses personagens. Então, para cair essa máscara do personagem, o agrimone, ele é muito bacana. Quando essas pessoas começam com excesso de se achar que é uma outra pessoa que não é. Outra coisa que é importante colocar aqui é o walnut, porque essas pessoas são muito esponja. Essas pessoas pegam de fora tanto características quanto sentimentos, o que tiver aqui sobrando, eles puxam e colocam, e ali eles ficam naquele sofrimento, e naquele sofrimento eles ficam por muito tempo naqueles sofrimentos. Então, o walnut, ele vai equilibrar justamente essa sensibilidade,
né? É como se nos trouxesse uma capa de proteção. Outra coisa que é importante trabalhar com o 4 é o Honeysuckle, por quê? Melancolia, né? Desprendimento do passado, daqueles sentimentos, libera o sentimento do passado. Então, quanto aos florais, é isso. Podem fazer outras composições, acrescentar alguma coisa, como por exemplo, esperança para as pessoas que estão naquela coisa muito fechada e que não estão vendo como sair dali. Fé também, que mexe muito com o coração, também podem colocar, que é o Gorse. E não esqueçam do apoio do Rescue, principalmente na primeira consulta, tá? Agora, as nossas práticas. Eu gosto muito de falar das práticas, porque eu acredito particularmente que tudo nos ajuda. Qualquer que seja a terapia vai sempre nos ajudar. Sempre de alguma forma, uma mão estendida, uma terapia, um reiki, tudo vai nos ajudar. Mas, se nós não praticarmos, se nós não levarmos a sério essas mudanças, se a gente não mudar os nossos comportamentos, a gente volta à estaca zero, né? Ou quase zero. Porque os nossos ganhos, eles são muito pequenos, quase que imperceptíveis. Então, eles precisam ser trabalhados muitas vezes, repetidas vezes, com muita paciência. Todo tratamento exige grande força de sutileza, de gentileza e de amorosidade, né? Acrescentaria também a paciência, porque às vezes a gente olha para trás e não se dá conta do ganho, né? De tão pequeno que ele é. Mas ele está aí, ele existe, mas precisa da prática. Então, o que fazer com os 4? Aonde está a atenção para o que não tem, né? Então, a gente está olhando mais o que as pessoas têm ou o que nós temos. E aí está aí essa coisa da inveja. Quando a gente fala de inveja, vocês não podem levar a inveja como coisa ruim, né? É simplesmente um sentimento de falta, né? Então a gente acaba olhando para o outro e desejando, né, digamos assim, o que o outro tem, porque a gente não está enxergando o que a gente tem, né? A gente fica enxergando só lá fora e não enxerga o que a gente já adquiriu, o que a gente tem, o que a gente tem de bom, o que a gente tem de lindo, de rico no nosso corpo, no nosso rosto, na nossa família, nos nossos amigos, no nosso trabalho, né? Então fazer esse exercício de gratidão, agradecendo aquilo que tem, sem olhar o que o outro tem, né? Então, aonde está a atenção do tipo 4 durante o dia? Ele é também um escapista das atividades ruins. Ele gosta muito de fazer aquilo que é bom, né? Então, dentro daquelas atividades que a gente tem que fazer dentro de casa, por exemplo, aonde que eu tô escapando? Do que eu tô fugindo de fazer? O que é mais chato de fazer que eu acabo deixando por último plano e vou ter que fazer de qualquer forma, né? Então, procurar fazer com alegria aquelas coisas que também são meio chatas de fazer. Outra coisa importante, fazer trabalhos voluntários de ajudar o outro, porque os 4 são muito individualistas. É tudo para mim, é tudo eu quero, é tudo para dentro, né? A energia dele é para cá. Então, assim como ele quer também coisas, ele quer sentimentos. Ele é voraz, ele é esfomeado pelos sentimentos e traz tudo para cá e sofre. Atividades físicas intensas para tirar o foco do coração, de preferência coletivas. Então, assim, quando vocês atendem alguém
e essa pessoa tá só se enxergando, aquele coração que dói, aquelas queixas internas, a queixa só das minhas coisas e das minhas coisas. Manda essa pessoa dar uma boa caminhada intensa na rua, andar de bicicleta com intensidade, uma luta, né, que ele exige força, acordar o corpo e parar um pouco de sentir essa dor no coração. O importante, uma rotina básica, essa que eu estava falando antes. Importante a rotina, arrumar a sua cama com alegria, lavar a sua loucinha, dar uma limpadinha no banheiro, dar uma atenção para aquele que está ali na tua volta, sem pensar só no prazer de fazer só o que eu gosto, né? E sem olhar para ninguém. Pratique a simplicidade. O que acontece com o tipo 4? O tipo 4, como ele busca a todo instante uma identidade, eles têm uma dificuldade tremenda com o que é simples e o que é coletivo. Então, eles buscam coisas diferentes. O tipo 4 é aquele que se veste sempre de maneira diferente. Nem que seja um lencinho no pescoço, um anelzinho diferente que chame atenção, um corte de cabelo diferente, uma cor diferente, uma mecha com uma cor que chama atenção. E ai de alguém dizer para um tipo 4 assim, ai, eu vi alguém com esse mesmo corte de cabelo. Ou, essa roupa, que eu vi alguém usando essa mesma roupa. Nunca mais ele vai colocar aquela roupa. Quer deixar um tipo 4 magoadíssimo, é falar que ele tá igual a alguém, né? Isso aí acaba de vez com o tipo 4. Escolhe alguma pessoa que vocês possam ajudar, né? O tipo 4. Elege uma pessoa que vocês vão cuidar daquela pessoa. Então vocês vão tirar um pouco a atenção do coração de vocês e vão doar essa atenção para outra pessoa. Então, tanto vocês, tipo 4, que estão se identificando, ou vocês que estão cuidando desse tipo 4, né? Dá essa dica, olha um pouco para o outro, abre bem os olhos e olha um pouco para a dor do outro, sem trazer ela para vocês e sentirem aqui, né? E aí acharem que é vocês que estão com problema. Isso aí é muito comum acontecer. O tipo 4, procurem falar menos das suas experiências. Eu sofro, eu tenho dor, eu. É aquele sofrimento pesado. O meu, a minha. Abre o coração mais para o outro, né? Então, se o problema é do outro, vai lá, ajuda, deixa lá o problema e volta para casa com o teu coração leve, agradecido de ter feito isso. Quando tiver com raiva, respira e procura não falar para o outro o que tem vontade, para não magoar e não se arrepender depois. Então, apesar de ser um coração doce, né, e acolhedor, ele também tem raiva, normal, como todos nós temos. Quando essa raiva surgir, procura respirar na raiva, respirar no coração, diluir aos pouquinhos essa raiva, fazendo uma atividade física, quem sabe, e deixar aquele assunto para uma hora que esteja um pouquinho mais baixa essa raiva, né? Porque os tipo 4, dependendo da asa, né? Se for uma asa 3, por exemplo, ela pode ser aquela que vai em cima do outro e coloca de forma rude, né, aquilo que precisava ser colocado. Não se leve tão a sério. Pratique coisas que te deixam mais feliz. Vejam filmes de comédia para dar umas gargalhadas e tirar aquele peso e aquela tristeza. Faça piada dos seus próprios dramas, porque o tipo 4 também é aquele
que a gente diz, sobe a cortina, quando eles começam aquele teatro, aquela intensidade toda, né? E desce a cortina. A gente brinca, quando as pessoas são muito dramáticas, porque o tipo 4 traz aquele drama e faz aquele teatro. Outra atividade maravilhosa para o tipo 4 é trazer esse drama e essa melancolia para a arte. Tem muitos tipo 4 que são artistas, que são pintores, que são cantores, e isso dissolve um pouco aquela dor e aquela tristeza. E demonstre gratidão, porque às vezes parece que nada os satisfaz. Eles têm aquele olhar assim meio morno, que parece que nada agrada, né? Então as pessoas do convívio do tipo 4 parece que se sentem que não estão nunca agradando. Porque aquele tipo 4 ele precisa aquela diferença. Então, diferença também, se a gente demonstra o quanto eles são diferentes, o quanto eles são bonitos, né? E eles têm que mostrar gratidão, né? A partir do momento que as pessoas estão reconhecendo isso, e acontece muito, às vezes as pessoas reconhecem, né, um cabelo diferente, uma roupa diferente, um estilo diferente, a casa deles é muito requintada, mas não requintada a luxo, é aquele requinte de uma velhinha no cantinho da bancada do banheiro, um enfeitezinho na parede que só eles encontraram e não tem em lugar nenhum, né? Então, às vezes eles são elogiados e mesmo assim eles não agradecem. Dificilmente um tipo 4 começa a abrir esse coração e agradecer as coisas que tem, os elogios, a sua família, tá? É esse o recado aí para os tipo 4 queridos, sentimentais, melancólicos, que não se dão conta, né, quando estão numa consciência um pouquinho mais baixa, não se dão conta e parece que só eles têm esse sofrimento, só eles carregam essa dor. E vocês têm que ter bem claro isso para vocês, que as consciências de nível um pouquinho acima são diferentes do tipo 4 com consciência um pouquinho abaixo, né? Tem que ter muita atenção para o nível de consciência. É importante que vocês vejam e revejam a régua dos níveis de consciência, né? Isso então é de suma importância. Depois, mais para frente, eu vou trazendo mais vídeos com esse estudo. Como eu já falei no início, é um estudo muito longo, muito pesado e requer muitos cuidados na hora de passar isso, tá bom? Então, fico por aqui.